Meu nome é Nora Whitfield. Eu tinha 32 anos quando minha própria mãe pegou meu celular e me trancou em um depósito de um hotel enquanto eu estava em trabalho de parto. O motivo? O casamento da minha irmã mais nova começaria em apenas 40 minutos, e ela decidiu que a cerimônia era mais importante do que a vida da própria filha e do meu bebê. A primeira lembrança que tenho depois disso é abrir os olhos sob as luzes frias de um quarto de hospital. Meu corpo parecia pesado demais para se mover. Cada respiração trazia uma dor intensa no abdômen, enquanto um aparelho ao meu lado registrava meus batimentos com seus sons eletrônicos constantes. Minha mãe, Marion, estava parada aos pés da cama. Meu pai, Thomas, permanecia atrás dela. Minha irmã, Lila, ainda usava a parte de baixo do vestido de noiva, embora alguém tivesse colocado um casaco cinza sobre seus ombros. Mas ninguém perguntou se eu estava bem. Minha mãe se aproximou devagar e falou em voz baixa. Nora, antes de você dizer qualquer coisa, precisa entender que eu só estava tentando evitar um desastre. Por favor, não chame a polícia. Eu fiquei olhando para ela, tentando juntar aquelas palavras com a última lembrança que eu tinha. O chão gelado daquele depósito pressionando meu rosto e o sangue se espalhando pelo meu vestido. Então uma única pergunta atravessou a confusão da minha mente. Onde está meu bebê? Ninguém respondeu. Aquele silêncio me assustou mais do que a dor, os aparelhos ao meu redor ou até mesmo o pedido absurdo da minha mãe. Antes que eu pudesse perguntar novamente, a porta se abriu e meu marido, Adrian, entrou no quarto. A camisa dele estava amassada, seus olhos estavam vermelhos, e havia uma expressão em seu rosto que eu nunca tinha visto durante os 8 anos que passamos juntos. Ele olhou diretamente para minha mãe. As próximas palavras que lhe disse destruíram todas as justificativas que ela havia preparado e deixaram minha família inteira sem reação. Mas a parte mais assustadora era que eu ainda não sabia como ele tinha descoberto a verdade, nem se aquele atraso havia colocado a vida do nosso bebê em risco. Antes de contar como fui parar naquela cama de hospital, preciso voltar algumas horas, ao momento em que tudo aconteceu no Hotel Briar Glen, apenas 40 minutos antes da cerimônia da minha irmã. Eu estava com 38 semanas e 2 dias de gravidez. Meu obstetra havia sido claro, eu precisava permanecer perto de atendimento médico e ir imediatamente ao hospital se tivesse contrações regulares, sangramento ou qualquer sinal de que a bolsa tivesse rompido. Eu repeti essas orientações para minha mãe e para Lila várias vezes. Elas ouviram. Mas decidiram acreditar que o casamento conseguiria esperar menos do que uma emergência. O Briar Glen era um hotel histórico restaurado, com pisos brilhantes, janelas enormes e corredores de serviço escondidos atrás de portas discretas. O salão da cerimônia já estava decorado com flores brancas e cadeiras douradas. Os convidados começavam a chegar, enquanto os funcionários corriam de um lado para outro entre o salão e o espaço da recepção. Naquela manhã, eu passei horas na área da noiva cumprindo tarefas que Lila havia se recusado a tirar das minhas mãos. Mesmo grávida de quase 9 meses, eu ainda estava tentando garantir que o grande dia dela fosse perfeito. Sempre que eu tentava me sentar, surgia uma nova tarefa. Alguém precisava que eu conferisse as alianças, orientasse algum parente ou resolvesse uma questão com um fornecedor. Minha mãe, Marion, circulava pelo hotel com um cartão temporário de acesso que o local havia entregado a ela por ser a responsável pela organização do evento da família. Ela controlava o cronograma, a decoração, os objetos importantes e praticamente todas as decisões daquele dia. Na nossa família, sempre tinha sido assim. Minha mãe definia o que era prioridade. Meu pai evitava contrariá-la. Os sentimentos de Lila sempre se transformavam em uma emergência que todos precisavam resolver. E eu era a pessoa encarregada de lidar com tudo que sobrava. Você está fazendo demais, Adrian havia me dito naquela manhã. Ele estava parado perto da porta do quarto da noiva, observando enquanto eu pressionava uma mão contra a parte inferior das minhas costas. Eu prometo que vou ficar bem, Lila, respondi. Você também prometeu que iria embora se sentisse qualquer coisa estranha. Eu vou. Ele analisou meu rosto por alguns segundos, como se quisesse insistir mais, mas conhecia a reação da minha família quando ele tentava intervir. Minha mãe dizia que ele estava tentando me afastar deles, e eu acabava carregando a culpa por conflitos que eu nunca tinha criado. Adrian tocou meu braço com cuidado. Basta mandar uma mensagem. Só isso. Eu venho imediatamente. Eu concordei com a cabeça.
Mas antes que eu pudesse responder, Marion apareceu atrás dele. Os convidados já estão sendo acomodados, disse ela. Adrian, você precisa descer. Nora precisa ajudar Lila nos últimos preparativos. Ela precisa descansar. Ela está descansando. Falei. Adrian olhou para mim, não para minha mãe. Eu dei aquele pequeno sorriso tranquilizador que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O sorriso que dizia para todos que eu conseguia suportar mais do que deveria. Ele saiu relutante em direção ao salão da cerimônia. Poucos minutos depois, Lila apareceu atrás do biombo onde estava se preparando. O vestido dela estava perfeitamente ajustado, o cabelo preso com todos os detalhes planejados, mas sua expressão mudou quando percebeu que eu estava apoiada na mesa. Você não vai sumir justo agora, vai? Perguntou ela. Eu estou aqui. Mas a preocupação dela não era se eu estava bem. Era se meu corpo acabaria atrapalhando o momento dela. A mamãe disse que a gravidez pode tornar as coisas imprevisíveis, comentou Lila. Se alguma coisa acontecer, eu aviso, respondi. Ela respirou fundo. Eu só preciso que você aguente até o fim da cerimônia. Depois você pode descansar. Marion ouviu aquilo. Mas, em vez de corrigir minha irmã, apenas olhou para o cronograma que segurava nas mãos. 40 minutos, anunciou. Todos precisam continuar focados. A primeira contração começou antes mesmo que ela terminasse a frase. No início, parecia apenas uma pressão forte abaixo das minhas costelas. Depois, a dor desceu pelo corpo até parecer que uma faixa de metal apertava meu abdômen. Segurei firme na mesa. Por alguns segundos, fiquei sem conseguir falar. Quando a sensação passou, tentei me convencer de que era apenas mais uma contração comum. Eu já havia sentido outras antes, e elas sempre desapareciam sem criar um ritmo. Então senti algo quente escorrer pela minha perna. Olhei para baixo. Uma parte do tecido do meu vestido estava ficando úmida. Quando passei a mão pela parte interna da minha coxa, vi uma pequena marca de sangue nos meus dedos. Naquele instante, as palavras do meu médico voltaram à minha mente com uma clareza assustadora. Contrações regulares. Perda de líquido. Sangramento. Era hora de ir embora imediatamente. Estendi a mão para pegar meu celular. Mas Marion segurou meu pulso. O que você está fazendo? Eu preciso chamar o Adrian. O olhar dela foi do meu rosto para o tecido molhado do vestido e depois para o sangue nos meus dedos. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Mesmo assim, sua primeira reação não foi me ajudar. Você tem certeza? Perguntou ela. Outra contração veio antes que eu pudesse responder. Dessa vez, a dor foi ainda mais intensa. Eu me curvei para frente, tentando controlar a respiração enquanto segurava a borda da mesa com força. Quando finalmente passou, minhas mãos estavam tremendo. Eu preciso ir para o hospital. O rosto de Lila perdeu completamente a cor. Agora? Sim. Agora. Ela olhou para mim, depois para o relógio. Mas a cerimônia começa em 40 minutos. Eu apenas fiquei encarando minha irmã. Por um instante, ela pareceu perceber o absurdo da situação. Parecia até envergonhada. Mas então seus olhos encontraram os de nossa mãe. A expressão de Marion mudou imediatamente. Era aquele olhar frio e controlado que ela usava sempre que algo ameaçava sair do plano que havia criado. Nós não vamos colocar uma ambulância passando pelo meio do saguão cheio de convidados, disse ela. Eu não falei nada sobre ambulância. Eu vou chamar o Adrian. Se ele voltar correndo para cá, todos vão perceber que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Fale mais baixo. Aquela ordem familiar ainda funcionou comigo, mesmo naquele momento de dor. Eu abaixei a voz. Marion colocou uma mão no meu ombro. Existe uma sala mais reservada pelo corredor de serviço, explicou. Você pode se sentar lá enquanto eu aviso o Adrian. Vamos tirar você pela saída lateral sem assustar a Lila ou chamar a atenção das 200 pessoas que estão aqui. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ligado para Adrian imediatamente antes de dar mais um passo. Mas minha mãe sempre havia assumido o controle de todas as crises da nossa família.
Mesmo quando eu discordava das escolhas dela, uma parte de mim ainda acreditava que ela jamais colocaria a minha vida em risco de propósito. Então eu deixei que ela me conduzisse para fora do quarto da noiva. Lila continuou parada diante do espelho, com uma das mãos segurando a frente do vestido. Ela não veio atrás de nós. O corredor de serviço era mais frio e silencioso do que as áreas abertas aos convidados. A música da cerimônia chegava apenas como um som distante atravessando as paredes. Marion caminhava rápido. Eu precisei parar no meio do caminho quando outra contração tomou conta do meu corpo. Mas, em vez de olhar para mim, ela olhou para as portas do salão. Estamos perdendo tempo. Eu estou tendo um bebê, mãe. Isso não é algo que eu estou fazendo contra você. Eu sei disso. Mas a maneira como ela falou não demonstrava preocupação. Era impaciência. No final do corredor, ela aproximou o cartão temporário de acesso de uma porta cinza. Uma luz verde acendeu e a fechadura se abriu. Dentro da sala havia pilhas de lençóis, caixas de decoração lacradas, suportes de flores, recipientes de presentes e objetos pessoais que a família havia guardado longe dos convidados. Não havia janelas. Não havia telefone. Isso é um depósito, falei. É um lugar reservado. Sente-se por um minuto enquanto eu ligo para o Adrian. Eu ainda segurava meu celular. Eu mesma posso ligar. Marion estendeu a mão. Eu preciso explicar onde estamos para que ele não entre pelo salão principal. Eu vou explicar. Nora, pare de dificultar as coisas. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela arrancou o celular da minha mão. Naquele momento, entendi que ela não estava mais pedindo. Mãe, me devolve. Eu estou resolvendo isso. Ela deu alguns passos para trás, entrando novamente no corredor. Tentei ir atrás dela, mas uma nova contração me obrigou a me apoiar em uma pilha de caixas. A porta começou a se fechar. Espera. Eu vou voltar. Deixa a porta aberta. Marion me olhou através do pequeno espaço que diminuía entre nós. E naquele instante, pela primeira vez, percebi que algo estava muito errado. A Lila só tem uma cerimônia, Nora. Pelo menos uma vez, isso não pode virar sobre você. A porta se fechou. Um segundo depois, ouvi o som da fechadura eletrônica sendo ativada. No começo, achei que minha mãe tinha cometido um erro. Segurei a maçaneta e puxei com força. Ela não se moveu. Mãe. Ouvi os passos dela continuando pelo corredor. Mãe, abre a porta. Ela não parou. Bati com a palma da mão contra a superfície metálica. Mãe. Por alguns segundos, o único som naquele lugar era minha própria respiração acelerada. Então a voz dela apareceu do outro lado, abafada pela porta. Você precisa se acalmar. Eu não posso deixar você interromper a cerimônia. Minha mente demorou alguns segundos para aceitar o significado daquelas palavras. Você me trancou aqui. Eu vou chamar o Adrian. Me devolve o celular e abre essa porta. Eu vou voltar. Mas ela não respondeu. Quando percebi, os passos dela já estavam desaparecendo pelo corredor. Puxei a maçaneta novamente até sentir uma dor aguda no pulso. Depois comecei a procurar pelo ambiente, afastando caixas e lençóis empilhados na esperança de encontrar outra saída. Não havia nenhuma. O único ar entrava por uma pequena ventilação próxima ao teto. As paredes eram grossas, e o som da música do casamento ficava cada vez mais forte conforme a cerimônia se aproximava. Comecei a bater na porta. Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém respondeu. Durante toda a minha vida, ouvi que o controle da minha mãe era apenas uma forma diferente de cuidado. Mas ali, sozinha naquele depósito, finalmente entendi o que aquele cuidado se tornava quando minha segurança entrava em conflito com algo que ela considerava mais importante. Outra contração me derrubou de joelhos. Respirei da maneira que eu e Adrian havíamos aprendido nas aulas de preparação para o parto. Inspirar devagar. Soltar o ar lentamente. Não lutar contra a pressão. Mas aquele lugar não era um hospital. Adrian não estava ao meu lado. E meu celular estava nas mãos da minha mãe. Coloquei a palma da mão sobre minha barriga.
Fica comigo, sussurrei para meu bebê. Por favor, fica comigo. Do lado de fora, Marion desbloqueou meu celular usando a senha que ela havia descoberto durante os preparativos do casamento. Naquele momento, eu não fazia ideia. Só descobri depois, quando Adria me contou e mostrou o histórico de mensagens que havia conseguido preservar no próprio telefone. A primeira mensagem parecia ter sido enviada por mim. Vou me deitar um pouco. A mãe está comigo. Por favor, não interrompa a cerimônia. Adrian respondeu quase imediatamente. Você está tendo contrações? Onde você está? Minha mãe enviou outra resposta. Estou bem. Preciso ficar sozinha. Não venha me procurar. Foi aquela mensagem que fez Adrian desconfiar. Ele sabia que eu costumava esconder minha dor para não preocupar ninguém. Sabia que eu odiava criar confusão. Mas também sabia que eu jamais pediria para ele ficar longe se existisse a possibilidade de o trabalho de parto ter começado. Ele tentou ligar. Minha mãe recusou a chamada. Depois desligou meu celular e guardou o aparelho junto com os objetos do casamento. Dentro do depósito, eu esperei o telefone tocar. Mas nada aconteceu. Gritei até minha garganta começar a doer. Peguei a base pesada de um suporte decorativo e bati contra a porta, criando um som metálico forte que parecia capaz de atravessar o hotel inteiro. Mesmo assim, ninguém apareceu. Minha esperança começou a desaparecer, sendo substituída por uma sensação ainda mais assustadora. Minha mãe não tinha me deixado ali por alguns minutos enquanto procurava Adria. Ela havia tirado de mim justamente a única forma de conseguir ajuda e usado aquilo para fazer parecer que eu tinha escolhido desaparecer. Ela não estava tentando resolver uma emergência. Ela estava escondendo uma. Perto do salão da cerimônia, Lila perguntou à nossa mãe se tudo estava sob controle. Mais tarde, segundo o que minha irmã admitiu, Marion disse que eu estava descansando em um lugar reservado e que eu mesma não queria atrasar o casamento. Lila sabia que eu estava sentindo dores. Ela sabia que tinha acontecido algo com o líquido e que havia sangue. Mesmo assim, ela não perguntou onde eu estava. Meu pai também ouviu apenas que eu tinha passado mal e que Marion já tinha resolvido tudo. Ele aceitou a explicação dela sem sequer verificar. Esse era o papel dele dentro da nossa família. Meu pai confundia confiar cegamente na minha mãe com proteger todos nós. A cerimônia começou exatamente no horário previsto. Eu soube disso porque o som abafado da música mudou do outro lado da parede. Primeiro veio a entrada dos participantes, depois o som baixo do celebrante iniciando a cerimônia. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado. Minha família não havia parado. Lila estava caminhando em direção ao altar enquanto eu permanecia trancada entre caixas, tecidos, presentes de casamento e objetos esquecidos. Durante anos, eu havia protegido minha irmã das consequências das próprias escolhas. Eu fazia tarefas que ela esquecia. Eu a defendia quando ela decepcionava nossos pais. Eu abria mão da atenção porque Marion sempre dizia que Lila era mais frágil e que eu era forte o suficiente para entender. Mas naquele momento, quando eu precisava que minha irmã deixasse a própria cerimônia por apenas 5 minutos para perguntar onde eu estava, ela escolheu não procurar. Então uma dor repentina atravessou meu abdômen. Era diferente das contrações anteriores. Mais intensa. Mais aguda. E não passava. Quando tentei mudar de posição, percebi algo que fez meu coração disparar. Havia sangue embaixo de mim. Não era apenas uma pequena marca. Era o suficiente para escurecer o tecido do meu vestido e manchar o chão. Minhas mãos ficaram geladas. Eu sabia que um sangramento poderia indicar um problema sério. Sabia que algo poderia estar errado com a placenta. Sabia que meu bebê poderia estar sofrendo com a falta de oxigênio. E também sabia que cada minuto que eu continuasse presa naquele lugar diminuía a chance de receber ajuda a tempo. Com dificuldade, forcei meu corpo a se levantar. A sala parecia girar ao meu redor. Cheguei até a porta e bati novamente, mas meus braços já não tinham a mesma força. Por favor! Gritei. Eu estou grávida. Eu preciso de ajuda. Ouvi passos passando em algum lugar do corredor. Gritei ainda mais alto.
Mas eles continuaram andando sem diminuir a velocidade, perdidos entre a música, os aplausos e o barulho da celebração acontecendo no salão. Sem forças, escorreguei pela porta até o chão. Coloquei a mão sobre minha barriga. Meu bebê se mexeu uma vez. Depois disso, por um período que pareceu interminável, eu não senti mais nada. Enquanto isso, no salão, Adrian releu a segunda mensagem. Não venha me procurar. Aquelas palavras não pareciam minhas. Muito menos a ideia de desligar o celular depois de dizer que eu poderia estar passando mal. Ele se levantou e voltou rapidamente para a área da noiva. Eu não estava lá. Lila já estava na cerimônia. Antes que ele conseguisse acessar o corredor de serviço do hotel, Marion apareceu na frente dele. Onde está a nora? Perguntou Adrian. Ela pediu um pouco de privacidade. Onde? Ela está descansando. Em qual sala? Minha mãe não respondeu diretamente. Ela disse que eu estava emocionada, que ele poderia piorar a situação e que eu havia pedido especificamente para ele não atrapalhar a cerimônia. Então Adrian mostrou as mensagens. Se a nora quisesse ficar sozinha, ela ainda responderia minhas mensagens. Ela desligou o telefone. Minha esposa está com 38 semanas de gravidez. Por que você deixou ela desligar o celular? Mas ninguém respondeu. Durante toda a minha vida, ouvi que o controle da minha mãe era apenas uma forma diferente de cuidado. Mas ali, sozinha naquele depósito, finalmente entendi o que aquele cuidado se tornava quando minha segurança entrava em conflito com algo que ela considerava mais importante. Outra contração me derrubou de joelhos. Respirei da maneira que eu e Adrian havíamos aprendido nas aulas de preparação para o parto. Inspirar devagar. Soltar o ar lentamente. Não lutar contra a pressão. Mas aquele lugar não era um hospital. Adrian não estava ao meu lado. E meu celular estava nas mãos da minha mãe. Coloquei a palma da mão sobre minha barriga. Fica comigo, sussurrei para meu bebê. Por favor, fica comigo. Do lado de fora, Marion desbloqueou meu celular usando a senha que ela havia descoberto durante os preparativos do casamento. Naquele momento, eu não fazia ideia. Só descobri depois, quando Adrian me contou e mostrou o histórico de mensagens que havia conseguido preservar no próprio telefone. A primeira mensagem parecia ter sido enviada por mim. Vou me deitar um pouco. A mãe está comigo. Por favor, não interrompa a cerimônia. Adrian respondeu quase imediatamente. Você está tendo contrações? Onde você está? Minha mãe enviou outra resposta. Estou bem. Preciso ficar sozinha. Não venha me procurar. Foi aquela mensagem que fez Adrian desconfiar. Ele sabia que eu costumava esconder minha dor para não preocupar ninguém. Sabia que eu odiava criar confusão. Mas também sabia que eu jamais pediria para ele ficar longe se existisse a possibilidade de o trabalho de parto ter começado. Ele tentou ligar. Minha mãe recusou a chamada. Depois desligou meu celular e guardou o aparelho junto com os objetos do casamento. Dentro do depósito, eu esperei o telefone tocar. Mas nada aconteceu. Gritei até minha garganta começar a doer. Peguei a base pesada de um suporte decorativo e bati contra a porta, criando um som metálico forte que parecia capaz de atravessar o hotel inteiro. Mesmo assim, ninguém apareceu. Minha esperança começou a desaparecer, sendo substituída por uma sensação ainda mais assustadora. Minha mãe não tinha me deixado ali por alguns minutos enquanto procurava Adrian. Ela havia tirado de mim justamente a única forma de conseguir ajuda e usado aquilo para fazer parecer que eu tinha escolhido desaparecer. Ela não estava tentando resolver uma emergência. Ela estava escondendo uma. Perto do salão da cerimônia, Lila perguntou à nossa mãe se tudo estava sob controle. Mais tarde, segundo o que minha irmã admitiu, Marion disse que eu estava descansando em um lugar reservado e que eu mesma não queria atrasar o casamento. Lila sabia que eu estava sentindo dores. Ela sabia que tinha acontecido algo com o líquido e que havia sangue. Mesmo assim, ela não perguntou onde eu estava. Meu pai também ouviu apenas que eu tinha passado mal e que Marion já tinha resolvido tudo. Ele aceitou a explicação dela sem sequer verificar. Esse era o papel dele dentro da nossa família.
Meu pai confundia confiar cegamente na minha mãe com proteger todos nós. A cerimônia começou exatamente no horário previsto. Eu soube disso porque o som abafado da música mudou do outro lado da parede. Primeiro veio a entrada dos participantes, depois o som baixo do celebrante iniciando a cerimônia. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado. Minha família não havia parado. Lila estava caminhando em direção ao altar enquanto eu permanecia trancada entre caixas, tecidos, presentes de casamento e objetos esquecidos. Durante anos, eu havia protegido minha irmã das consequências das próprias escolhas. Eu fazia tarefas que ela esquecia. Eu a defendia quando ela decepcionava nossos pais. Eu abria mão da atenção porque Marion sempre dizia que Lila era mais frágil e que eu era forte o suficiente para entender. Mas naquele momento, quando eu precisava que minha irmã deixasse a própria cerimônia por apenas 5 minutos para perguntar onde eu estava, ela escolheu não procurar. Então uma dor repentina atravessou meu abdômen. Era diferente das contrações anteriores. Mais intensa. Mais aguda. E não passava. Quando tentei mudar de posição, percebi algo que fez meu coração disparar. Havia sangue embaixo de mim. Não era apenas uma pequena marca. Era o suficiente para escurecer o tecido do meu vestido e manchar o chão. Minhas mãos ficaram geladas. Eu sabia que um sangramento poderia indicar um problema sério. Sabia que algo poderia estar errado com a placenta. Sabia que meu bebê poderia estar sofrendo com a falta de oxigênio. E também sabia que cada minuto que eu continuasse presa naquele lugar diminuía a chance de receber ajuda a tempo. Com dificuldade, forcei meu corpo a se levantar. A sala parecia girar ao meu redor. Cheguei até a porta e bati novamente, mas meus braços já não tinham a mesma força. Por favor! Gritei. Eu estou grávida. Eu preciso de ajuda. Ouvi passos passando em algum lugar do corredor. Gritei ainda mais alto. Mas eles continuaram andando sem diminuir a velocidade, perdidos entre a música, os aplausos e o barulho da celebração acontecendo no salão. Sem forças, escorreguei pela porta até o chão. Coloquei a mão sobre minha barriga. Meu bebê se mexeu uma vez. Depois disso, por um período que pareceu interminável, eu não senti mais nada. Enquanto isso, no salão, Adrian releu a segunda mensagem. Não venha me procurar. Aquelas palavras não pareciam minhas. Muito menos a ideia de desligar o celular depois de dizer que eu poderia estar passando mal. Ele se levantou e voltou rapidamente para a área da noiva. Eu não estava lá. Lila já estava na cerimônia. Antes que ele conseguisse acessar o corredor de serviço do hotel, Marion apareceu na frente dele. Onde está a nora? Perguntou Adrian. Ela pediu um pouco de privacidade. Onde? Ela está descansando. Em qual sala? Minha mãe não respondeu diretamente. Ela disse que eu estava emocionada, que ele poderia piorar a situação e que eu havia pedido especificamente para ele não atrapalhar a cerimônia. Então Adrian mostrou as mensagens. Se a nora quisesse ficar sozinha, ela ainda responderia minhas mensagens. Ela desligou o telefone. Minha esposa está com 38 semanas de gravidez. Por que você deixou ela desligar o celular? Por alguns segundos, nada mais existia naquele quarto. Nenhum casamento. Nenhuma porta trancada. Nenhuma discussão. Apenas a certeza de que minha filha estava viva. Então Adrian olhou para minha mãe. Marion, já passou do ponto de tentar esconder isso. A Raquel fez o relatório antes mesmo da ambulância sair. O hotel preservou as imagens do corredor e os registros de acesso. E eu ainda tenho todas as mensagens enviadas pelo seu celular fingindo ser a nora. O quarto ficou completamente em silêncio. Era isso que Adrian sabia. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Thomas abaixou os olhos. Lila abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marion foi a primeira a tentar se defender. Eu não tranquei ela lá. Eu apenas coloquei ela em um lugar mais tranquilo porque ela estava entrando em pânico. A voz de Adrian continuou calma. Ela foi encontrada desacordada atrás de uma porta trancada. Eu iria voltar. Você pegou o celular dela.
Para que ela pudesse descansar. Você usou o celular dela para me dizer que eu não deveria procurá-la. Minha mãe olhou para mim, procurando a mesma filha que durante anos havia diminuído os próprios sentimentos para proteger os dela. Nora, eu tomei uma decisão errada sob pressão. Eu achei que, se todos permanecessem tranquilos, conseguiria controlar a situação sem arruinar o casamento da sua irmã. Eu encarei minha mãe. Você viu o sangue. Ela desviou o olhar. Eu não sabia que era tão grave. Eu disse que precisava ir para o hospital. Você estava assustada. Eu estava entrando em trabalho de parto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu entendo isso agora. Balancei a cabeça. Não. Você entendeu naquela hora. Por isso tirou meu celular. A expressão dela mudou. Eu estava tentando proteger a família. Aquela resposta doeu mais do que se ela tivesse simplesmente admitido que não se importava. Minha mãe realmente acreditava que tinha protegido a família. Mas o que ela havia protegido era o salão decorado, as flores, as fotos perfeitas e o cronograma do casamento. Ela havia protegido a imagem que tinha de si mesma, a pessoa que conseguia resolver qualquer problema sem passar vergonha diante dos outros. Mas eu e minha filha não estávamos incluídas nas coisas que ela considerava importantes proteger. Lila deu um passo à frente. Eu não sabia que ela tinha trancado você lá. Eu olhei para ela. Mas você sabia que eu estava sangrando. Ela ficou em silêncio. Você me viu pedir pelo Adrian. Você sabia que algo estava errado. A mamãe disse que estava cuidando de tudo. E isso foi suficiente para você. Os olhos de Lila começaram a se encher de lágrimas. Eu estava prestes a me casar. Eu também estava vivendo um momento importante. Eu nunca pedi para ela fazer isso. Balancei a cabeça. Não. Você apenas decidiu que não precisava saber o que ela tinha feito. Thomas se colocou entre nós, como se sua presença física pudesse transformar aquela situação em algo mais equilibrado. Todos nós estamos abalados, disse ele. Sua mãe cometeu um erro terrível, mas discutir enquanto você ainda está se recuperando não vai ajudar ninguém. Olhei para o homem que passei a vida acreditando ser o pai mais compreensivo. Um erro é esquecer de fazer uma ligação. Ela enviou mensagens fingindo ser eu. Ele não respondeu. Thomas, quando o Adrian perguntou onde eu estava, o que você fez? O silêncio dele respondeu antes das palavras. Eu confiei na sua mãe. Respirei fundo. Você sempre confia nela quando confiar nela significa que você não precisa me proteger. Minha mãe começou a chorar. Eu já tinha visto aquela cena antes. Normalmente, era nesse momento que todos paravam de falar sobre o que ela havia feito e começavam a consolá-la. Mas dessa vez, ninguém se moveu. Uma enfermeira entrou depois de ouvir as vozes alteradas e pediu que minha família deixasse o quarto. Marion tentou argumentar dizendo que era minha mãe, como se esse vínculo desse a ela acesso automático à minha vida. Olhei para a enfermeira. Eu quero que os três saiam. As palavras pareceram estranhas saindo da minha própria boca. Minha mãe me encarou. Você não pode estar falando sério. Estou. Nora, pense no que você está fazendo com essa família. Olhei para Adrian. Depois para o espaço vazio ao lado da minha cama, onde eu desejava que Lizzie pudesse estar comigo naquele momento. Eu estou pensando. Depois que eles saíram, uma obstetra explicou tudo o que havia acontecido. O descolamento da placenta, por si só, não podia ser atribuído exclusivamente ao tempo que fiquei presa naquele quarto. Poderia ter começado independentemente do local onde eu estava. Mas o atraso fez com que o sangramento e o sofrimento da bebê continuassem sem atendimento médico. Se eu tivesse chegado ao hospital quando os primeiros sinais apareceram, os médicos teriam tido mais tempo e mais alternativas para agir. Ninguém ainda podia garantir que Lizzie não teria consequências permanentes. Ela precisaria continuar sendo acompanhada e passar por novos exames. Eu também teria uma recuperação longa por causa da cirurgia e da perda de sangue. A médica explicou tudo com muito cuidado, mas uma frase ficou presa na minha mente. A intervenção mais cedo teria reduzido os riscos. Minha mãe não havia causado cada parte daquela emergência. Mas ela havia escolhido impedir que eu recebesse ajuda enquanto ela acontecia.
No dia seguinte, Adria me levou para conhecer Elise. Eu ainda estava fraca o suficiente para precisar de uma cadeira de rodas. Cada movimento causava dor na região da cirurgia, mas nada disso importava quando finalmente a vi dentro da unidade neonatal. Ali estava minha filha. Pequena, frágil, mas viva. Ela parecia pequena demais em meio aos aparelhos e monitores ao redor. Uma pulseira de identificação hospitalar envolvia seu pequeno tornozelo. No meu pulso, havia outra pulseira com as mesmas informações, confirmando que eu era a mãe dela. Passei minha mão pela abertura da incubadora e toquei seus pequenos dedos. Eles se fecharam ao redor do meu. Foi naquele instante que todo o peso da minha decisão finalmente ficou claro. Até aquele momento, uma parte de mim ainda pensava como filha de Marion. Eu me preocupava com a investigação, com o que os parentes diriam, com a possibilidade de minha colaboração levar minha mãe para a prisão e com o medo de ser culpada por destruir a família. Mas Elise não precisava que eu fosse uma boa filha para Marion. Ela precisava que eu fosse uma mãe para ela. Eu não poderia ensinar minha filha que amar alguém significava proteger pessoas que colocavam sua vida em risco. Eu não poderia um dia pedir que ela confiasse em mim enquanto ensinava que a lealdade familiar exigia silêncio diante de algo errado. A polícia não exigiu que eu desse um depoimento imediatamente. O relatório de Raquel, as imagens das câmeras de segurança e os registros de acesso já eram suficientes para iniciar a investigação. Isso me deu tempo para me recuperar antes de decidir o quanto eu iria colaborar oficialmente. As provas também significavam que minha mãe não poderia mais controlar a versão que todos acreditariam. As imagens do corredor mostravam Marion me acompanhando até a área restrita do hotel. Mostravam ela retornando sozinha segurando meu celular. O sistema de acesso registrou o cartão temporário dela abrindo a porta do depósito. Não havia nenhum outro registro de entrada até Raquel abrir a porta novamente. O cronograma da cerimônia mostrava quanto tempo eu permaneci desaparecida enquanto minha família continuava o casamento como se nada tivesse acontecido. O celular de Adrian preservou todas as mensagens que Marion enviou fingindo ser eu. Os horários coincidiam exatamente com o período em que eu estava batendo na porta e pedindo ajuda. Meu celular foi encontrado junto aos objetos guardados do casamento, desligado. Cada decisão tinha um horário registrado. Minha mãe poderia chamar aquilo de desespero. Poderia dizer que estava confusa ou que apenas tentou evitar que eu entrasse em pânico. Mas os registros mostravam uma sequência de escolhas. Ela pegou meu celular. Ela trancou a porta. Ela enviou a primeira mensagem falsa. Ela recusou a ligação do Adrian. Ela enviou outra mensagem dizendo que ele não deveria me procurar. Ela desligou o aparelho. E depois voltou para o casamento. Em todos esses momentos, ela poderia ter mudado de ideia. Mas não mudou. Durante a investigação, também encontraram uma mensagem que Lila havia enviado para Marion antes da cerimônia. Por favor, não deixe a gravidez da Nora atrapalhar o casamento. Eu não aguento que tudo vire sobre ela de novo. A mensagem não provava que Lila havia pedido para nossa mãe me prender em uma sala. Ela não havia planejado aquilo nem solicitado algo tão extremo. Mas mostrava exatamente o que Marion acreditava estar tentando proteger. Quando confrontei Lila sobre a mensagem, ela tentou se defender imediatamente. Eu estava nervosa, disse ela pelo telefone. Eu nunca quis que a mãe machucasse você. Você pediu para ela impedir que minha gravidez atrapalhasse o casamento. Eu quis dizer que ela deveria manter tudo tranquilo. Você sabia que eu não estava bem e mesmo assim não foi me procurar. Eu confiei nela. Fiquei em silêncio por um momento. Eu também. Eu sinto muito. A voz dela falhou, e por alguns segundos eu ouvi minha irmã mais nova novamente, não apenas a noiva que havia escolhido a própria cerimônia em vez de mim. Então ela completou. Mas envolver a polícia está tornando tudo pior. E aquela frase apagou a pequena abertura que o pedido de desculpas tinha criado. Pior para quem? Ela é nossa mãe. E Elise é minha filha. Você não precisa perdoar ela. Eu só estou pedindo que pense no que uma acusação criminal pode causar. Eu pensei no que as escolhas dela quase causaram. Lila continuou falando, mas naquele momento eu já não precisava mais defender minha própria compreensão do que tinha acontecido. Eu encerrei a ligação. Depois, meu pai tentou.
Thomas foi me visitar quando eu já estava em casa, embora Adrian permanecesse comigo no quarto. Ele trouxe flores e um envelope com uma carta escrita por Marion. Ele parecia mais velho do que no dia do casamento. Eu deveria ter ido verificar como você estava, disse ele. Sim. Ele respirou fundo. Eu acreditei que sua mãe sabia onde você estava. Ela sabia. Os olhos dele baixaram. Eu quero dizer que eu achei que você estava segura. Olhei para ele. Você acreditou no que era mais fácil para você. Assim não precisava se envolver. Ele não respondeu. Por alguns segundos, achei que ele finalmente entenderia o preço da própria omissão. Então colocou a carta de Marion sobre a mesa. Ela está com medo, Nora. Eu também estava. Ela pode acabar presa. Eu poderia ter morrido. Ele ficou em silêncio. Eu sei. Elise também poderia ter morrido. Eu sei disso também. Fiz uma pausa. Mas mesmo assim você veio aqui pedir que eu protegesse ela. Ele apertou os lábios. Eu vim pedir que você tivesse compaixão. Olhei para ele com atenção. Onde estava a sua compaixão quando Adrian perguntou onde eu estava? O rosto dele ficou tenso. Eu cometi um erro. Não. Você fez a mesma escolha que fez a minha vida inteira. Deixou a sua mãe decidir o que era verdade porque confrontá-la significava perder a falsa paz da família. Eu nunca quis que você sofresse. Mas você sempre esteve disposto a deixar que eu carregasse o sofrimento se isso mantivesse todos os outros unidos. Foi então que ele começou a chorar. Um choro silencioso, sem tentar transformar a situação em algo sobre ele. O arrependimento dele era verdadeiro. Mas ainda assim não era suficiente para que eu me sentisse protegida. Disse a ele que precisava de distância. Ele deixou a carta de Marion comigo, mas eu não a abri naquele dia. Nas semanas seguintes, vários parentes entraram em contato trazendo diferentes versões do mesmo pedido. Alguns lembravam que Marion sempre tinha sido uma mãe dedicada. Outros diziam que ela apenas havia entrado em pânico. Alguns afirmavam que colaborar com a investigação destruiria a família e acabaria com as lembranças felizes do casamento de Lila. Mas ninguém conseguia explicar por que preservar essas lembranças exigia que eu ficasse em silêncio sobre quase ter perdido minha filha. Mesmo assim, aquelas palavras atingiam a parte mais vulnerável de mim. Eu havia sido ensinada durante anos a acreditar que o conflito se tornava minha culpa no momento em que eu me recusava a ceder. À noite, eu ficava acordada pensando se deveria diminuir o que havia acontecido no meu depoimento. Eu imaginava minha mãe diante de um juiz. Imaginava familiares se afastando de mim. Imaginava feriados sem meus pais ou minha irmã. Então eu lembrava da porta daquele depósito. Lembrava de pedir ajuda enquanto a música do casamento continuava do outro lado da parede. Adrian nunca tentou decidir por mim. Se você não quiser colaborar, eu vou respeitar, ele disse. Se decidir contar tudo, eu estarei ao seu lado. Mas essa escolha precisa ser sua. Não deles e nem minha. O que você faria? Ele pensou por um momento. Eu contaria a verdade. Isso não é a mesma coisa que decidir se minha mãe deve ser punida. Não, respondeu ele. Mas você não está decidindo qual será a punição dela. Você está decidindo se as pessoas responsáveis por essa decisão terão acesso à verdade. Olhei para Elise dormindo no berço ao nosso lado. A pulseira do hospital já havia sido retirada do tornozelo dela, mas eu havia guardado junto com a minha. Duas pulseiras combinando. Uma ligação. Uma responsabilidade que eu não entregaria a ninguém. Então dei meu depoimento oficial. Contei sobre as contrações, o sangramento, o momento em que pedi atendimento médico, o celular que foi tirado das minhas mãos e o som da porta sendo trancada. Contei também sobre as palavras da minha mãe, quando ela disse que não permitiria que eu interrompesse a cerimônia. Autorizei a liberação legal dos registros médicos e das informações relacionadas ao celular. Eu não aumentei os fatos. Não precisava. A realidade já era grave o suficiente. Quando terminei meu depoimento, imaginei que sentiria como se tivesse traído minha própria família. Mas não foi isso que aconteceu. O que senti foi tristeza. E havia uma diferença entre as duas coisas.
Traição significaria que eu tinha quebrado algo baseado em confiança e segurança. A tristeza significava que eu finalmente estava aceitando que aquilo que eu acreditava possuir havia desaparecido. Marion foi denunciada conforme as leis estaduais aplicáveis, enfrentando acusações relacionadas à restrição ilegal de liberdade e colocação de outra pessoa em risco. No início, o advogado dela tentou argumentar que minha mãe apenas havia me oferecido um lugar tranquilo para descansar e que nunca teve intenção de me machucar. Mas os registros de acesso e as mensagens falsas tornaram essa versão impossível de sustentar. Uma pessoa que realmente acreditava que eu estava descansando por vontade própria não precisaria fingir ser eu. Uma pessoa tentando ajudar não impediria meu marido de me encontrar. E alguém que tivesse cometido apenas uma decisão impulsiva de pânico não continuaria tomando novas atitudes para esconder o que fez. No fim, Marion aceitou um acordo judicial admitindo responsabilidade. A decisão incluiu um período de detenção, acompanhamento supervisionado após sua liberação, pagamento de indenizações e uma ordem de proteção proibindo contato comigo e com Elise. Não houve uma grande cena no tribunal. Minha mãe não se transformou repentinamente em outra pessoa. Em seu depoimento, ela demonstrou arrependimento pelo risco médico que eu e minha filha enfrentamos e afirmou que nunca quis que alguém se machucasse. Mas ela também falou sobre a pressão do casamento, o dinheiro que a família havia investido e o medo que sentiu quando tudo parecia prestes a sair do controle. Até mesmo no momento em que pedia desculpas, ela ainda falava principalmente sobre o evento que tentou proteger. O casamento aconteceu. Mas a nossa família, como eu conhecia, não sobreviveu. O Hotel Briar Glen colaborou completamente com a investigação. A administração preservou os registros, revisou os procedimentos de segurança e aumentou as restrições sobre o uso de cartões temporários de acesso. Raquel nunca tentou se envolver no conflito da nossa família. Ela apenas entendeu que uma mulher grávida encontrada inconsciente atrás de uma porta trancada exigia que todas as evidências fossem protegidas. O profissionalismo dela fez algo que muitos parentes não conseguiram fazer. Ela permitiu que a verdade existisse fora do controle da minha mãe. Lila continuou casada, mas algum tempo depois admitiu que, sempre que olhava para as fotos do casamento, lembrava exatamente onde eu estava enquanto aquelas imagens eram registradas. Ela enviou várias cartas de desculpas. Em uma delas, reconheceu que sabia que eu estava sentindo dores e mesmo assim escolheu não confirmar se eu estava segura. Eu acreditava que ela realmente sentia arrependimento. Mas também lembrava que a primeira reação dela havia sido proteger Marion e o casamento. Eu confirmei que havia recebido as cartas, mas não retomei o contato. Thomas continuou ao lado da minha mãe. As desculpas dele depois foram mais sinceras do que as primeiras. Ele admitiu que sua decisão constante de não confrontar Marion ajudou a criar o ambiente familiar que permitiu que aquilo acontecesse. Mas ele ainda perguntava se, algum dia, a ordem de não contato poderia ser reduzida. Ele ainda desejava uma reconciliação antes que a segurança e a confiança fossem reconstruídas. Eu mantive minha distância. Romper contato não trouxe sensação de vitória. Havia dias em que eu sentia falta da versão da minha mãe que passei anos esperando que ela se tornasse. Sentia falta da bondade silenciosa do meu pai, mesmo depois de entender que ela nunca havia sido proteção suficiente. Sentia falta da Lila que existia antes de cada conversa se transformar em uma comparação sobre qual irmã importava mais. Mas sentir falta de alguém não significa que essa pessoa seja segura. E o perdão, caso um dia viesse, não significaria automaticamente devolver o acesso que foi perdido. Minha recuperação física levou meses. A cicatriz da cirurgia melhorou antes do medo desaparecer. Portas fechadas faziam meu coração acelerar. Um celular desligado podia me levar de volta àquele depósito antes mesmo de eu entender o que havia despertado aquela lembrança. Comecei acompanhamento profissional para lidar com o trauma e aprendi que me recuperar não significava diminuir o que aconteceu. Adrien esteve ao meu lado sem tentar controlar cada passo que eu dava. Ele perguntava do que eu precisava, em vez de decidir por mim. Quando eu tinha dificuldades, ele me lembrava que aceitar ajuda não significava perder o controle da minha própria vida. Elise continuou sendo acompanhada pelos médicos mesmo depois de sair da unidade neonatal. Cada consulta de retorno me deixava apreensiva. Eu observava atentamente as expressões dos médicos, esperando que alguém encontrasse alguma consequência permanente causada pela falta de oxigênio ou pelo atraso no atendimento. Mas isso nunca aconteceu.
Nenhuma lesão neurológica permanente foi identificada. Ela ficou mais forte a cada dia. Seus movimentos se tornaram mais firmes. Seus choros começaram a preencher nossa casa. Ela criou o hábito de segurar um dos meus dedos enquanto dormia, exatamente como havia feito quando toquei sua mão pela primeira vez na unidade neonatal. A sobrevivência dela não apagou o que aconteceu, mas me deu a oportunidade de garantir que aquele ciclo terminasse comigo. Certa noite, alguns meses depois do casamento, eu estava sentada no sofá da sala com Elise dormindo encostada no meu peito. As 2 pulseiras de identificação do hospital estavam guardadas dentro de uma pequena caixa sobre a mesa. Meu celular estava ao lado delas, carregado e ao meu alcance. Adrian verificou a porta da frente antes de ir até a cozinha. Por um momento, fiquei olhando para a fechadura. Então me levantei com cuidado, segurando Elise junto ao meu ombro, e caminhei até a porta. Eu mesma girei a chave por dentro. O som foi parecido com aquele clique silencioso e mecânico que ouvi no Hotel Briar Glen. Mas aquela porta pertencia à minha casa. Meu celular estava comigo. Minha filha estava segura nos meus braços. E, daquela vez, a fechadura não tirava minha liberdade de escolha. Ela protegia essa liberdade.